Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando início ao nosso curso, eu vou começar falando sobre um dos primeiros assuntos que estão programados para esse curso, que é o chamado PDCA. Não sei se alguém aqui já conhece o PDCA ou se já ouviu falar, mas nessa aula eu vou estar apresentando um pouco mais sobre o assunto e, ao final, propondo uma atividade para vocês realmente fixarem do que se trata esse tema. Tranquilo? Então vamos nessa. O PDCA, ele foi criado como uma ferramenta de qualidade para otimizar processos de gestão. Então, ele tem uma sigla em inglês que a gente costuma traduzir para o nosso português, onde temos ali o plan, que é planejar, o do, que é fazer, o check, que é checar, e o action, que é agir. Então, imaginem que na vida de vocês ou na empresa que vocês trabalhem, vocês estão lidando com algum tipo de problema, algum erro em algum processo, e vocês, enquanto gestores, precisam pensar numa solução para isso. Então, o que essa ferramenta nos propõe, né? Que a primeira etapa que vocês vão fazer vai ser a etapa do planejamento. O que vai ser feito nessa etapa aí? Vocês vão identificar os problemas que tem nesse espaço e, a partir disso, estabelecer planos de ação em cima do problema identificado. Feita essa primeira etapa, o que vocês precisam fazer logo em seguida? Precisam executar esse plano que foi elaborado. Então, aí vocês começam a pensar em como colocar em prática, né? É a fase que a gente chama de implementação. Então, lá no plan, eu planejei o que pode ser feito, e no do, que é o nosso fazer, a gente vai colocar em prática essa proposta que foi planejada. Feito isso, o que essa ferramenta nos propõe? Ela vai nos propor que seja verificado se aquilo que foi planejado e colocado em prática deu certo. E também vai ser nessa etapa de checagem que vocês vão perceber se os indicadores ali estão alinhados àquele planejamento ou se teve algo que não ficou tão bom quanto esperado. Feita essa análise, o que vocês vão precisar fazer? Agir em cima disso. Então, vocês vão fazer uma espécie de ação corretiva em cima do problema que foi identificado na fase de checagem para padronizar esse processo de treinamento. Tranquilo até aí, pessoal? Entendam que esse processo do PDCA, ele não é algo fixo. Então, como as empresas, né, os órgãos públicos também, estão sempre passando por diversas situações, esse PDCA também vai ter que estar sempre sendo reanalisado e adaptado. Beleza? Vamos seguindo então. Como eu tinha falado para vocês anteriormente, e reforçando aqui agora, esse PDCA, ele é um sistema de gestão já há muito tempo utilizado, que é focado em melhoria de produtos e processos. Então, algumas áreas da gestão vão usar mais, outras menos, mas, de modo geral, a administração usa bastante para melhorar processo e melhorar produto. Então, para que tenha sucesso, né, se vocês querem ter sucesso no processo de implementar esse tipo de ferramenta, vocês precisam seguir essas 4 etapas na ordem que eu mencionei para vocês. Então, primeiro vamos focar no planejar, depois no fazer, depois na checagem e depois no agir. Tranquilo? Então, vamos nessa. Primeira coisa que vocês têm que pensar é que a gente tem que verificar como funciona cada uma dessas etapas. Então, vamos olhar uma a uma para ter essa dimensão de como que se estrutura, para depois, quando tiver o exercício, vocês conseguirem colocar em prática. O plan, que é o nosso planejar, como eu disse lá anteriormente e reforçando agora, é onde vocês planejam esse problema ou processo que vocês estão lá em frente que precisa ser analisado. O que vocês têm que se preocupar em relação a isso, tá? É como que vocês vão estabelecer os objetivos e o caminho que vocês vão seguir para fazer com que esses objetivos sejam alcançados. Então, como um processo metodológico, vocês têm que tomar muito cuidado em quais traços vão traçar aqui para que esse planejamento saia de acordo.
Tranquilo? Se vocês tiverem dúvida, gente, só fazendo uma pausa aqui, não deixem de utilizar os fóruns, que esse vai ser o nosso contato de comunicação. Mas vamos lá para o próximo item do PDCA. O do, como a gente falou lá no início, que é o nosso fazer aqui, é onde vocês vão colocar em prática aquilo que foi planejado. O que vocês têm que tomar cuidado nessa etapa, tá? É como que eu vou executar. Vocês criaram lá objetivos e metas para fazer dar certo. Então agora vocês precisam pensar em como vão executar isso para que ele não saia dos trilhos do planejamento. Beleza? Então vamos seguir mais um pouquinho. Depois que a gente fez o do, a gente vai ir para a etapa do check. O que é o check? É o nosso checar. Então aí vocês vão analisar tudo que foi feito. Vocês vão verificar o que foi executado. E é nesse momento que vocês vão conseguir perceber se aquilo que foi planejado saiu de acordo ou não. Porque é super normal que no ambiente empresarial as coisas não saiam como planejado. Mas o planejamento ele serve como um norteador. Então, sem ele também as coisas ficam muito difíceis de serem melhoradas. Vamos para a próxima etapa do PDCA? A última etapa do PDCA é o action. No action, vocês vão tomar as ações de correção em cima do que foi verificado. Então, tudo aquilo que saiu fora do planejado, vocês vão pensar em como corrigir, como que pode ser melhorado, para fim que dê certo aquilo que foi visto lá no primeiro item. Tranquilo? Então, pessoal, sempre que vocês estiverem lidando com um problema numa empresa e querem agir sobre isso, pensem em executar o PDCA e também pensem que ele pode ser aprimorado a todo momento. E para que vocês consigam fixar tudo isso que a gente falou, eu vou deixar um fórum aqui. E aí, por exemplo, aquelas pessoas que não têm uma vivência empresarial podem pensar em questões pessoais que querem melhorar e busquem essa solução através dessa ferramenta. Então, vocês podem utilizar a ferramenta do PDCA não só para questões empresariais e de gestão, mas também pensar em problemas pessoais e tentar utilizar cada uma dessas etapas como um objetivo para alcançar essa solução. Então, espero que vocês tenham entendido e consigam executar a atividade e a gente se vê no próximo tópico.